continuidade, então, aos nossos estudos, né? Na aula passada, nós estudamos quais são os métodos que podem ser utilizados para uma investigação, né, em termos de diagnóstico clínico, para a gente poder entender um pouquinho melhor de como funciona aí e ter mais especificidade ao determinar um laudo para uma criança, né? Então, assim, não é de bater o olho que eu vou falar assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? A gente precisa de todo um procedimento, um protocolo, né? Para que a gente possa oficializar, não, é isso, né? E assim, como nós vimos na outra disciplina também, né? Alguns transtornos, dificuldades, distúrbios, vamos dizer assim, algumas anormalidades, né? Elas se parecem muito, tá? E elas têm, por exemplo, sintomas comuns, tá? Então, ou associações comuns, tá? E isso pode fazer com que a gente se confunda na hora de fazer um laudo. Por exemplo, a diferença básica entre uma pessoa autista e uma pessoa com Asperger é a forma de comunicação. O autista pouco fala, o Asperger, ele é muito falante, tá? E ele tem sempre um vocabulário muito rebuscado, muito difícil. Então, isso já é um diferencial. Mas como que eu consigo obter essa informação numa simples conversa? Né? Então, às vezes, eu não tenho essa informação. Então, por exemplo, a dislexia, em alguns casos, ela pode ser confundida com a disgrafia. Então, a gente precisa investigar para saber se essa criança tem só disgrafia ou se essa disgrafia é proveniente de uma dislexia, né? Então, assim, a gente precisa desses diferenciais para bater o martelo. E é por meio desses instrumentos que eu apresentei para vocês na aula passada que a gente consegue bater o martelo, né? Por quê? Embora todo o nosso trabalho seja multidisciplinar, o que significa isso? O trabalho de análise e de elaboração de um laudo relacionado a transtornos, ele depende de vários setores, ele depende de vários campos de atuação, não só da psicopedagogia, mas da psicologia, da neurologia, da psiquiatria, da fonoaudiologia, enfim, a gente já viu isso, né? Agora, por mais que eu consiga, né, esses parceiros todos, eu posso, às vezes, não conseguir ninguém. E aí, eu dependo só de mim mesma. E eu, psicopedagoga sozinha lá no meu consultório trancadinha, eu vou fazer o quê? Vou falar para a mãe que eu não posso dar o laudo, porque eu não sei o que a criança tem? Eu não posso fazer isso, né? Então, o que é que eu devo fazer? Lançar mão de instrumentos que facilitem a minha observação e que facilitem a minha conclusão de diagnóstico, tá? Por isso que quanto mais instrumentos, melhor. Eu sugeri na aula passada e apresentei dois para vocês, né? Que são os dois que a gente vai utilizar mais frequentemente. Mas, dependendo da situação, vocês fizeram lá o EOCA com a criança, vocês fizeram a anamnese com a criança e com os pais, e vocês ainda têm dúvidas. Isso é normal, é natural, às vezes, né? Não, mas nesse ponto aqui eu ainda não tenho certeza, é melhor eu investigar mais. Eu vou repetir um instrumento, um modelo que eu já tenho? Não, eu posso lançar mão de outros modelos, tá? Por isso que, inclusive, eu sugeri que vocês, no trabalho, pesquisem outras formas, outros modelos,
tá? Porque assim vocês conseguem ampliar as possibilidades de vocês, bom? Quem chegou agora, boa noite, desculpa, não vi todo mundo, quer dizer, eu vi, mas como eu estava explicando, eu não quis parar. Tudo bem? Jéssica, quem mais que chegou agora? Vaniela, quer falar alguma coisa? Abre o microfone. Então, tá. Gente, tá claro nesse momento? Então, olha lá. Nós vamos iniciar os nossos estudos de caso, tá? Estudando a nossa prova da outra disciplina. Vocês se lembram que em transtornos de desenvolvimento, a prova foram 2 estudos de caso e depois um terceiro lá que era só para finalizar, certo? E agora a gente vai detalhar esse estudo de caso, essa situação, tá? Então nós vamos rever aqueles 2 casos e nós vamos ver quais são as nossas possibilidades de diagnóstico diante desses fatores, dessas características que estão apontadas nesses 2 casos, tá? Então, olha lá. Primeiro caso. Vamos pensar. Menino de 8 anos, cursando o 3º ano do ensino fundamental, que não tem autonomia na sala de aula, não consegue tomar decisões sozinho, sempre precisa da ajuda da professora para decidir até se vai escrever a lápis ou a caneta. E em casa depende da mãe, inclusive para as tarefas mais simples, como amarrar o cadarço do tênis, por exemplo. Ao investigar a vida desse menino junto à família, ou seja, foi feito aí um processo de investigação, tá? A mãe relatou que essa criança caiu aos 8 meses de idade e bateu a cabeça, mas não fez nenhum exame médico. Podemos supor que algum lobo foi lesionado na queda? Se sim, qual? Como você, enquanto psicopedagoga clínica, pode auxiliar esse menino e essa família? Então, relembrem aí, né, algumas questões da outra disciplina, algumas questões do que nós vimos nas aulas da semana passada, e eu vou dar uns minutinhos para vocês, para cada uma elaborar aí um rascunhinho com as suas respostas, para depois a gente socializar, tá bom? Porque hoje quem vai falar são vocês, eu vou apenas ouvir. Tudo bem? Fernanda, mais parecido com o que nós já fizemos na prova, porque a gente fez um estudo sobre isso, né? Isso, pode ser, pode ser. Só que aí, assim, ó, observem que nesse momento nós temos uma informação que passou, não digo despercebida, mas que nós não nos aprofundamos na outra disciplina. A mãe, ó, ao investigar a vida desse menino junto à família, a mãe relatou que essa criança caiu aos 8 meses. Uhum. Muito bem. Engasguei. Muito bem. Já foi feito, então, um início de um diagnóstico aí, Sim. certo? Que instrumento foi utilizado para fazer isso? Como que é o nome? Questionário lá, anamnese. Tá, para a gente escrever um pouco, então, sobre isso? Isso, então, olha lá. Foi feita a anamnese, tá? Uhum. Podemos supor que algum lobo foi lesionado? Isso, nós respondemos. Qual seria? Tem que voltar, porque eu nem lembro. Né? Foi o frontal, né? Verdade, Maria. Isso. Parabéns. Agora, o que eu quero que vocês escrevam aí rapidinho para a gente discutir. Como você pode auxiliar esse menino e essa família? Ou seja, como é que você vai elaborar as suas consultas, vamos dizer assim, o seu tratamento. Como que você vai fazer esse tratamento com essa criança? O que você vai fazer primeiro? O que você vai fazer depois? Por que você vai fazer esse, depois aquele? O que você sugere que essa criança tenha? É isso que eu quero que vocês coloquem.
Estudo de casa é isso, é a gente relatar, é como se essa criança chegou no consultório de vocês. Vamos pensar assim, paciente novo, eles abrem a porta do consultório, entra esse menino de 8 anos. E aí, esse menino está cursando o 3º ano do ensino fundamental, não tem autonomia na sala de aula, e tudo isso a mãe vai contando para vocês, tá? Esse momento em que ela está contando é a queixa, certo? Ao investigar a vida do menino, foi relatado que ele caiu e bateu a cabeça. Muito bem. E aí, pode ser que machucou o lobo, pode ser que não, enfim. Mas, diante disso, o que vocês pretendem fazer com essa criança em termos clínicos? Vocês vão falar, ó, não vou atender porque eu não consigo, vou indicar um colega, ou vocês vão assumir o caso? Se vocês vão assumir o caso, né, que é o que a gente espera que aconteça, o que vocês vão fazer? Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo? Que tipo de intervenção? É para escrever agora, Maria. Não é a Maria, é a Nayara. Peraí que vou atender. Oi, Nayara. Oi, tudo bom? Oi. Imagina. Então, eu escrevi aqui que eu já suspeitaria de uma dislexia, né? E encaminharia para um pediatra, um clínico geral, para que pudesse fazer um exame, né? Do crânio, para descartar ou ver se é essa mesma hipótese. Exatamente. Primeiro passo, solicitar auxílio de alguém, né? Vamos fazer um exame, então, certo? Muito bem. O exame está feito. Vocês pegaram o resultado lá, tem uma lesãozinha muito leve e vocês conseguem identificar no lobo frontal, né? E aí? Agora vocês têm um exame na mão. O que vocês fazem? Confirmando essa lesão no lóbulo frontal. Isso. Vamos bater o martelo. É uma lesão no lobo frontal. Tá. E agora? Qual que é o próximo passo? Agora para escrever ou para falar? Começar. Anotem aí. Vamos fazer assim. Vamos combinar assim. Vocês escrevem todas as ideias de vocês. Eu vou dar 5 minutos. Tá? São 19h30 exatamente. 19h35 a gente retoma e a gente discute. Todo mundo aí fazendo seus rascunhinhos.
Pronto? Professora, você fala de novo o que a gente tem que falar? Então. É que assim... E eu recebi um telefonema justo na hora que você falou, professora. Não ouvi o que você falou que é para fazer. Vamos lá. Vou falar de novo, mas agora vocês só têm mais 2 minutinhos. O que acontece é assim. A mãe entrou no consultório e relatou para vocês tudo que eu li. Menino não tem autonomia, não consegue tomar decisão, não sabe com que cor escreve, se é de lápis de caneta, tudo pergunta, não consegue nem amarrar o cadarço do tênis, né? A mãe dá até comida na boca, enfim. O menino tem 8 anos. E a mãe disse que ele caiu, bateu a cabeça e fez mas não fez nenhum exame, né? Muito bem. Foi dada a queixa, tá? A partir do momento da queixa, vocês precisam elaborar como vai ser a linha de trabalho de vocês, certo? Tá, eu vou falar para a mãe assim, paro por aqui, procura outro psicopedagogo, ou eu vou assumir o caso? Não, eu vou assumir o caso, é um caso que, né, me interessou, eu vou assumir. Legal. E o que eu vou fazer agora? Qual é o Atendimento próximo passo? multidisciplinar. A entrevista, professora? Não sei. Vai começar a conversar com a criança, né? Não sei, vocês vão anotar. Aí, É conversando para escrever. com ela. Então, agora vocês vão Seria escrever. o EOCA, né? Então, agora escreve, faz a anotação de vocês aí, que já já a gente abre os microfones para vocês discutirem. Tá bom, obrigada. Ficou claro? Sim, ficou sim. É que você tinha falado também que, por exemplo, a gente já fez o atendimento multidisciplinar, já foi laudado, inclusive a gente já sabe que ele tem uma lesão. E aí a gente quer saber o que a gente faz depois disso, certo? Isso. Aí, assim, a Nayara encaminhou ele para o neuro, e o neuro pediu aí uma tomografia, e apareceu uma lesão pequenininha no lobo frontal. E agora? O que a gente faz? Tá bom. Obrigada. Professor, eu terminei minhas anotações, eu posso falar? Vamos esperar todo mundo, que aí a gente discute junto, tudo bem, Nayara? Tudo bem. Mais 1 minuto, hein? Então vamos lá, gente. Todas vocês agora de microfones abertos, porque a palavra é de vocês. Vamos lá, Nayara, começa aí. O que você sugere? Oi. Retoma de novo. Depois, né, de toda aquela primeira fase, chegando já ao laudo, a primeira coisa que eu faria era organizar uma rotina de estudos. Uma coisa que as meninas já sabem, acho que você não sabe, professora. Acho que sabe sim, que eu tenho dislexia, né? E eu passei por esse processo, eu utilizei muito, eu uso até hoje, muito audiobook, porque a audição é mais, eu consigo entender melhor através da audição do que através da leitura, né? Então, eu ia utilizar uma rotina de exercício, de respiração, de mapa mental, de estratégia lúdica, multissensoriais, esse tipo de coisa. Muito bem. Quem vai fazer diferente?
Ninguém vai fazer nada? Vocês vão largar o menino lá olhando para a cara de vocês? Professora, O menino vai ficar ali plantado olhando para vocês? professora, Fernanda, Vamos você lá. falou muito do psicomotricista, né, que ajuda a trabalhar com a criança sobre o movimento, né, para ter mais na coordenação. Então, eu já também orientaria os pais a levar nesse profissional e também com trabalhos com objetos manuais, né, para montar, para trabalhar bastante a coordenação dele. Sim, o que mais? Adriele, você tinha aberto o microfone, vamos lá. Outras ideias? eu tinha aberto, vocês já falaram. Vamos lá, fala o que você notou. Uma rotina de estudo para essa criança, assim, diante das dificuldades, né, que ele apresenta, a mesma coisa. E tentaria entender para ajudá-lo, né, para auxiliá-lo no que é mais difícil para ele, entendeu? Muito bem. Ó, eu, na verdade... Tava... desculpa. Pode falar. Pode falar, Vilma, pode falar. Rapidão. Eu não cheguei a pensar ainda como atender, porque eu fiquei assim, ai, caramba, o que é dislexia mesmo? Você acredita que me deu? Aí eu voltei e fiquei pesquisando lá, né? Que a dislexia causa dificuldades para compreender leitura. Aí foi nisso, aí acabou não dando tempo. Mas isso que a Nayara falou, eu falei, nossa, que bacana isso, né? Organizar uma rotina, isso é super bacana, mas nem passou pela minha cabeça o que eu tinha que fazer. Gente, assim, ó, para a aula de hoje, as próximas aulas, a gente vai precisar das duas apostilas, tá? Tanto da apostila de transtornos, quanto da apostila com a anamnese e a UEOCA, que é a apostila dessa disciplina. Que é justamente para isso, para consultar mesmo, tá? Porque a gente não precisa decorar tudo, a gente não precisa saber tudo, mas ter as duas apostilas em mãos, principalmente a do transtorno, vai facilitar muito, porque é exatamente esse o procedimento, tá? Peraí que eu não lembro isso. Procuro na literatura. Aí fiquei com dúvida naquilo. Procuro a literatura, tá? Então, esse é o exercício que a gente vai fazer daqui para frente até a gente finalizar o curso. E assim, são casos mirabolantes, tá? São todos reais e só que assim, é um mais complicadinho que o outro, tá bom? Então a gente tem que ter bastante instrumento em mãos para facilitar, tudo bem? Então vamos lá, Professora, quem será que mais? teria como mandar essa apostila dos transtornos novamente? Que eu acho que eu não tenho mais. Eu mando sim, eu mando Tá. sim. Terminando a Obrigada. aula de hoje, eu já encaminho de novo as duas apostilas para vocês, tá bom? Aí eu mando no grupo, que aí vocês conseguem baixar, fica mais fácil do que eu mandar por e-mail. Tudo bem? Ok, tá ótimo. Obrigada. Jéssica, vamos lá? Vamos. Relendo a prova, porque a Nayara comentou de dislexia e desde a época eu não, mas ainda hoje eu não acho que necessariamente seja a dislexia. Pode ser, é uma possibilidade, a gente trabalharia com essa possibilidade, mas também com outras possibilidades. Às vezes a criança, como o lobo frontal ele é para tomada de decisão mesmo, às vezes ele pode ler super bem, mas a dificuldade dele é realmente só de conseguir fazer as coisas sozinho e a dependência. Isso pode vir tanto de como ele é tratado na família, da mãe fazer tudo para ele, e aí ele tá acostumado, e aí vai continuar assim, porque é muito mais fácil. Até eu queria, inclusive, né? Já é difícil para mim ir no médico sozinha agora à noite, agora adulta, né? Porque antes era tudo minha mãe que resolvia. Então, assim como eu coloquei na prova, eu continuo, né? Eu pediria para a família continuar um acompanhamento com o neurologista, com o psicólogo, orientaria a mãe e a professora, né, da regular da escola, a toda vez que ele perguntar, retrucar a pergunta. Ah, qual caneta? Qual caneta você acha melhor? Ah, mas como que eu faço? Não sei, vou jogar bola, mas como que eu faço? Como você acha que seria legal? Vamos lá, vamos tentar?
você acha que fazer com a caneta verde ficaria mais bonito ou com a caneta preta? Ai, não sei. Tenta então, vamos fazer com as duas. E aí você vai ter a sua própria opinião sobre isso. Eu acho que inicialmente eu não entraria com nenhum transtorno, alguma coisa do tipo, porque só com essas informações não dá para ter certeza. Muito bem. Ai, que linda, parabéns. Jéssica tocou num ponto extremamente Nossa, Jéssica, você importante. arrasou. Parabéns. Arrasou mesmo. Gente, a Jéssica tocou num ponto extremamente importante. Nessa última frase dela aí, com essas informações não é possível finalizar, definir um laudo, né? A gente tem informações muito superficiais, a gente sugere que é isso, que é aquilo, e mais, pode ser um monte de coisa, né? Muito bem, Jéssica, parabéns, viu? E é bem nessa linha. Eu achei muito legal essa ideia dessa rotina de estudos, tá? Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Vaniele quer falar? Não, eu ia colocar que eu também investigaria mais, né? Porque essas informações ainda deixam um pouco superficial, né? A gente não sabe ao certo. Então, investigaria mais. E concordo com você, viu, Jéssica? Arrasou. Isso aí. E aí, assim, gente, buscar resolver as dificuldades dele a princípio, e uma coisa que precisa ser investigado, saber o que esse menino tem de conhecimento, porque não é dito em nenhum momento dessa queixa, né? O que ele sabe fazer? A gente sabe o que ele não sabe fazer, e ele não sabe fazer um monte de coisa, mas o que ele sabe, né? Então, isso inclusive é o princípio da alfabetização, partir do que a criança sabe para o que ela não sabe, né? Então, esse é o mesmo princípio. O que ela sabe, né? E a todo instante buscar desenvolver autonomia nela. Bom, ela não tem autonomia, então vamos tentar fazer ela se tornar uma criança autônoma, uma criança independente, porque pelo relato ela é totalmente dependente das pessoas, do adulto, né? E como que eu vou fazer isso? É exatamente assim. Você escolhe, você decide qual é melhor para você, né? Hoje é seu dia de fazer a escolha, o que você quer, tá? Então é essa linha de trabalho, tá? A rotina de estudos eu achei ela muito legal, inclusive a Nayara falou de um outro procedimento que é a estratégia lúdica, né? Por quê? Porque o lúdico faz a criança achar que está brincando e a gente consegue tirar um monte de informação importante para a gente, tá? Numa investigação ou num tratamento. Então, estratégias lúdicas são sempre muito viáveis, tá? Que tipo de estratégia? Por exemplo, jogar amarelinha. Será que essa criança consegue? Tá? Amarelinha é um jogo extremamente importante. A gente fala assim, nossa, mas que coisa boba. Gente, a gente desenvolve todo o processo de lateralidade, de motricidade por meio de amarelinha, né? Eu vou dar um baralho para essa criança, né? E vou pedir para ela organizar esse baralho. Vamos ver o que sai. Ela tem noção de organização ou ela vai ficar perguntando para mim como que tem que ser, né? Eu vou dar uma caixa de lápis de cor e uma folha e um papel para ela. E aí? O que sai? Né? Qual vai ser a reação dessa criança? Ela vai me questionar? Ela vai perguntar o que ela vai fazer com aquilo? Ela vai perguntar o que ela pode fazer com aquilo? Ou ela vai pegar e vai fazer? Né? Então, tudo isso são levantamentos que devem ser feitos, né? E aí, esse processo todo que eu estou descrevendo para vocês, a gente desenvolve por meio do... O que nós estudamos na aula passada? Das entrevistas, o EOCA e a anamnese. Do EOCA, exatamente. A gente monta a nossa caixa lúdica e vai direcionando
o menino, né, dessa forma, tá? Porque assim, eu vou tentar jogar, né, para ele a responsabilidade, mas ele entra no meu consultório numa segunda sessão e eu faço o que com ele lá dentro? Ele vai ficar lá de pezinho olhando para mim? Eu preciso propor alguma coisa para ele, concorda? Porque senão a criança vai ficar lá parada olhando para mim, né? Ela não tem autonomia nenhuma, ela vai ficar lá esperando. Então eu preciso propor alguma coisa. E o que que eu vou propor? Eu pego a caixa. A caixa lúdica é perfeita, tá? Eu pego a caixa e daí eu vou direcionando o trabalho, a rotina de estudos, eu vou direcionando, suprir as dificuldades dele, eu vou direcionar todo o meu trabalho pautado numa possível dislexia ou ainda, gente, e se esse menino tem Asperger? Eu pensei nisso. Na disciplina de lógica matemática, pensamento lógico-matemático, a professora Cristiane apresentou vários jogos, eu não sei se é a caixa dela, tinha um muito bacana que era, como chama, gente? Jogo da velha, só que ele é meio que, como que eu vou explicar? É como se fosse uma escadinha, sabe? Você pode montar tanto na diagonal como... eu não sei explicar, mas é super legal e eu entraria com esse. Então, o jogo, o brinquedo, ele diz muita coisa para a criança. É a realidade dela. É um menino de 8 anos. É um menino de 8 anos. Então, o que tem que ter nesse consultório? Uma bola, tem que ter boneca, né? Mas é um menino. Tem que ter boneco, tá? Por quê? Porque a gente precisa investigar o que é que essa criança gosta de brincar. E a partir disso, fazê-la tomar decisões, né? Por que você prefere a bola e não o boneco? Tá? Então é importante ter boneca também. Porque minha mãe falou que eu não posso brincar com boneco. Mas você gostaria de brincar com boneco? Né? Então, a gente começa a investigar algumas coisas a partir disso, tá? Fala, Vaniele. Abri sem querer, desculpa. Tá? Gente, Professora, fechado esse primeiro caso? professora, Oi, quem tá me chamando? sou eu, Elisandra. Oi. Uma dúvida, quando você fala assim para a gente trabalhar a caixa lúdica, então assim, a gente vai ter ali as crianças que a gente vai estar fazendo o atendimento, né? Então, assim, por a gente conhecer um pouco dessa criança, a gente coloca objetos assim que ela possa se identificar e queira descobrir, queira brincar, ou a gente põe aleatório, vou colocar tipo, uma bola, a massinha, põe uma coisa só, pode colocar 2, 3, para deixar ela explorar, para deixar ela ter o interesse de escolher o que ela quer. Então, a maior quantidade de possibilidades que vocês puderem colocar favorece o trabalho de vocês. Quanto mais coisa tiver dentro dessa caixa, melhor para vocês e pior para a criança, tá? Por que eu digo que é pior para a criança? Porque se é uma criança que não tem autonomia e que não consegue tomar decisão, a hora que ela vê esse mundo de coisa, ela não sabe o que fazer. E é aí que começa o trabalho de vocês, tá? Induzir essa criança a fazer opções, a querer tomar uma decisão. Eu vou te dar 2 coisas, só pode escolher uma. Né? E aí, assim, dependendo da criança, vai perguntar, mas qual que eu escolho? A que você quiser. Mas eu não sei. Me ajuda? Tá? Então, assim, quanto mais opções vocês derem para a criança, mesmo que tenham coisas que ela não goste, e é importante que tenha coisas que ela não goste,
né? Então, assim, o ideal é que seja aleatório mesmo, tá, Lisandra? Para que fique, até porque, assim, vocês não vão construir uma caixa lúdica para cada paciente, né? Vocês vão construir uma caixa lúdica, né? E aí tem que ter de tudo nessa caixa. A gente divide a caixa mais ou menos por faixa etária, mas tem que ter lápis de cor, tem que ter caneta, tem que ter, lembrem de lápis sem ponta. Vocês acham que um menino com essas características faria o que com lápis sem ponta? Chamaria a mãe dele. Não é? Ou ia pegar o lápis e entregar para mim, né? Para o paciente, para vocês. Não ia fazer nada. Às vezes ele até iria querer usar aquele lápis, mas não ia porque estava sem ponta e ia pegar outro. Exatamente. E se não tivesse outro, vocês acham que ia sair alguma coisa? Que ia ter algum desenho no papel? Que ele ia questionar? Às vezes ele não ia dizer assim, olha, não tem ponta, ponta para mim. Ele ia dizer assim, não tem ponta. Ia ficar olhando pro lápis. E aí você só fala. Ele ia só olhar ou só apontar e apontar pra gente assim, tipo, olha, e não ia fazer nada. Ia ficar só olhando parado. E aí é que tá. Se eu estou forçando essa criança a tomar uma decisão, a tomar iniciativa, ele vai falar, não tem ponta, eu vou pegar o lápis e vou apontar? Não, eu vou esperar ele pedir. Nossa, gente, eu tenho maior dificuldade nisso, eu tô percebendo, eu já tinha apontado o lápis, sabe? Nossa. Não. Mas você sabe que é legal pensar nisso, porque sem querer, você acha, tipo assim, né? Eu tô vendo aqui, eu sou mãe, ele está com fome, eu já vou dou logo, nem espero, né? É a mesma coisa eu acho que eu vou ter com atendimento, porque se mostrar para mim o lápis, eu já tô apontando. Então, é legal a gente fazer essa conversa mesmo, parece uma coisa tão boba, né? Não, mas não é importante. Não, né? Mas, a gente consegue eu pensei perceber os detalhes da criança com a reação dela. Fala, Adriele. Eu pensei da mesma forma que a Vilma. Não, peraí que eu já vou ajudar. Igualzinho, eu já vou ajudar. Certeza. É igual quando uma criança fala, te amo, tô conseguindo fazer tal coisa. Eu já vou lá e faço. Igualzinho. Mas qual que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Não tá conseguindo por quê? Instinto de mãe, eu acho que é isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, é aquela coisa que eu contei para vocês, né, quando a gente teve as aulas lá de neurologia. A criança grita, água, água. Aí ele quer água, olha, vai lá e dá. Nunca ela vai aprender a falar água, porque ela está se fazendo entender. Para que ela vai se esforçar para melhorar o vocabulário dela se o que ela fala tá suprindo, né? Então é essa questão. Para que o menino vai tomar uma decisão se ele sabe que é só mostrar o lápis e alguém toma a decisão por ele? Né? Então, se a gente está fazendo esse trabalho para fazer ele tomar as decisões, tem que deixar ele pedir, tem que deixar pedir, tá? Que é justamente para ele conseguir se tornar independente. Fala, Jéssica. Eu tenho uma priminha que ela já sabe falar todas as palavras certinho. Só que água, ela fala AB. Até hoje, porque a vida dela inteira ela falou AB, todo mundo atendeu, então a água para ela é AB e pronto. Então. E ela já sabe falar, mas é porque todo mundo, ai, AB, que bonitinho, AB, aí é AB até hoje. Vai ter 20 anos, vai estar falando AB. Né? E corrigir fica mais difícil, fica muito mais difícil para ela. Vaniele, você queria falar? Muito bem, meninas. Vamos passar, então, para o segundo caso? Vamos. Então, vamos lá. Então, ficou claro aqui, né? Deu para esclarecer bem, e eu achei que seria interessante a gente partir das questões da prova, até para esclarecer aquilo que vocês escreveram na prova, né? Vocês fizeram boas observações, né? Bem válidas, e é esse o caminho mesmo, tá? Amanda,
Só fazer uma parte. Quando chegar até nós, normalmente, porque você viu esse aqui, ele já veio como se fosse um relatório da escola. Né? Uhum. Então, já veio também alguma coisa da escola e a mãe relata alguma coisa. Então, sempre eu acho que a gente vai ter mais dados, né? Relacionado à Sim, queixa, né? sim. Eu reduzi o máximo possível de informações, que era justamente para complicar a vida de vocês, tá? Para não ficar tão fácil de identificar. Mas, geralmente, o que que a gente faz? Se a gente não tem nenhum relatório da escola, a gente solicita. Porque é importante saber o que é que está acontecendo na escola, tá? Olha lá. Segundo caso. Nesse segundo caso, nós temos um menino também de 7 anos, cursando o segundo ano do ensino fundamental, ainda não alfabetizado, estando na hipótese de alfabetização silábica com valor sonoro. Para o segundo ano, a gente vai discutir essa questão da alfabetização dele, tá? Muito agressivo, bate em todas as crianças da escola, inclusive nas mais velhas. A mãe, quando questionada, relatou que o menino sofreu abuso sexual aos 4 anos de idade pelo pai e desde então desenvolveu esse comportamento agressivo e a aprendizagem ficou comprometida. Que intervenções você, psicopedagoga institucional, poderia fazer com esse aluno lá na escola? E que orientações você daria à professora uma vez que o menino é agressivo em aula? Então, agora mudou o cenário. Vocês não estão mais na clínica, agora vocês estão na escola. E aí, vocês trabalham como a psicopedagoga lá da instituição. E o menino tá dando trabalho na sala de aula e a professora levou esse menino para vocês, com esse relato, com essa queixa. E vocês já ouviram a mãe, né? E a mãe falou para vocês, relatou essa situação do menino. Aí eu pergunto, qual é o primeiro passo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora são 20 horas em ponto, 20 horas e 5 minutos, a gente discute. Enquanto isso, vocês vão criar aí, ou anota, ou põe na memória aí, uma linha de trabalho para essa criança, dentro da instituição. Não esqueçam que agora vocês são psicopedagogas institucionais. Então, vocês estão lá na escola. O que vocês vão fazer com a criança e o que vocês vão fazer com a professora? Tá contando já, hein? 8h05 a gente retoma. Tá bom. E se precisar de mais tempo, me avisa, tá? Que aí a gente aumenta aí o tempo, não tem problema.
Pronto, meninas? Eu fiz uma parte, não... Não, então concluam. Eu dou mais uns minutinhos para vocês. Pode concluir. Vamos lá, mais uns 4 minutinhos aí, até 8h10. Enquanto isso, eu vou buscar mais água, porque a minha já acabou, tá bom? Podem ir fazendo. Pronto, vamos retomar então? Então vamos lá, meninas. Vamos lá. Agora deu tempo? Na verdade, eu pensei igual eu já tinha pensado antes lá na minha prova. Eu não vi, assim, não sei se pode falar, eu vou falar o que eu pensei, que eu tinha colocado, tá? Que até a gente não tinha socializado também, né, com as meninas. Isso. Foi mesmo. Por isso que eu acho importante colocar aqui. Eu vi assim, que eu acho que como psicopedagoga, eu ia chamar a professora, né, colocar ela a par do ocorrido, né, para ela saber como lidar com esse aluno e saber, né, as coisas que já aconteceu na vida dele, para ter uma postura de firmeza e de resgate da sua autoestima, né, da autoestima do menino, criar momentos de brincadeiras que trabalhem a interação entre os colegas e trabalhar de forma lúdica os conteúdos, sempre em parceria com a família, por conta da idade, tudo isso que eu pensei. Isso. E quem mais, gente? Quem faria diferente? Eu faria a mesma coisa que a Vilma, só que eu acrescentaria a afetividade também com esse menino. E assim, com relação à alfabetização dele, ele é uma criança que está no 2º ano e ainda é silábico por valor. Vocês acham que ele está dentro do parâmetro, que está dentro do esperado para a idade, para a série dele? Vocês acham que ele está além, que ele está acima do esperado, abaixo do esperado? O que vocês têm a me dizer aí a respeito da alfabetização dele? Eu recomeçaria a alfabetização dele, começaria do zero novamente para ver onde está acontecendo esse travamento que ele está tendo na aprendizagem.
O que está Sim. acontecendo? E além de buscar onde é que está o nó, como é que a gente lidaria para tentar fazer ele avançar e tentar chegar ao adequado? Fernanda, para chegar nesse adequado aí, eu acho que a gente orientaria, né, a mãe a procurar um psicólogo para trabalhar com a parte psíquica dessa criança, né? Além, a gente como psicopedagoga trabalharia com as atividades, né, mais direcionada, né, para ele avançando, para sair desse estágio aí de silábicos com valor, né, para ele ir avançando. E orientaria muito a mãe para ajudar também nessas atividades. Ela também precisa, a mãe também precisa também de ser orientada, né, tem que ser um trabalho conjunto, né, entre a mãe e o psicopedagogo, né, que tem que estar caminhando junto para que essa criança desenvolva. E o psicólogo, ele vai trabalhar a parte que foi afetada pelo trauma que ele passou, né, pela violência sexual que ele teve do próprio pai, né? Então, e o psicopedagogo, ele ia ajudar na aprendizagem, junto com a família, e também orientaria todo o conjunto ali da escola, né, da instituição, passaria para as pessoas que trabalham, para os professores, para ficar todo mundo sabendo que realmente houve, para que entenda essa criança e para que tenha afetividade com essa criança, compreenda ela e todo mundo tem um olhar diferenciado para essa criança, não olha para essa criança como uma criança que não tenha disciplina, né? Que sabe que por trás daquela agressividade dele tem uma coisa muito séria que ele sofreu, né? E a direção também, né? Orientar a diretora como ajudar também essa criança, essa mãe. Eu vejo assim como psicopedagoga, todo mundo tem que abraçar essa causa para o bem dessa criança. E aí, assim, agora a gente tem um outro problema com essa criança, tá? É uma criança muito agressiva, certo? Só que as mães dos outros alunos não querem saber dos filhos delas apanhando de uma criança dentro da escola, porque ninguém coloca o filho na escola para apanhar, né? Uhum. E como é que a gente vai lidar com essa questão da agressividade dele? Nós, enquanto terapeutas, entendemos e sabemos que é um processo longo, que é um processo demorado, até ele compreender e parar de bater nas crianças, né? Uhum. Mas quem tá apanhando não espera, né? É verdade. Quem tá apanhando não espera. E aí, o que vocês fazem dentro da escola? Porque isso não pode ser passado para os outros pais, né? É uma coisa ali mas assim, entre o conjunto de pessoas que trabalham ali, a direção, a coordenadora e tal. Essa situação teria que ser muito trabalhada para que essa criança venha melhorar cada dia. Para que isso não venha acontecer, tem que conversar com ele muito, muito diálogo com ele, tem que ter muita, assim, conversa mesmo, olho no olho, e sempre procurando mostrar para ele que tem alguém que a respeita, alguém que o ama, que as coisas não se resolvem com agressividade, mostrando para ele sempre assim que existe pessoas que tá interessada por ele, que vê ele como um ser humano, como uma criança boa, não uma criança má. E assim, com várias atividades trabalhando com a autoestima. Alguém faria diferente? Eu, antes de tudo, observaria essa criança, veria onde está sendo o foco dela, alguma coisa estressa ela. Uhum. Procuraria ver o que é, se algum amiguinho zoa ele na escola, se faz alguma brincadeira sem graça, parar com isso, ter uma conversa separada dele na sala, de onde for o problema,
explicar que é uma criança que não gosta disso, que a gente tem que respeitar o coleguinha e, além de procurar não ter mais atitudes como essa, aí sim, fazer tudo isso que a Maria falou, mostrar que a escola é um local seguro, que ele pode confiar novamente, porque uma criança que sofre um abuso sexual perde a confiança em todas as pessoas que estão em volta dela. Exatamente. A gente tem que mostrar para essa criança que a gente é seguro, que ela pode confiar na gente novamente. Verdade. Quem mais, gente? Gente, professora, a minha internet caiu e aí eu voltei, vocês já estavam falando, eu nem sei o que eu perdi, o que foi dito. Eu quero saber como que tá aí o seu diagnóstico, como é que você vai proceder aqui com essa criança, Jéssica? Vamos lá. Então, eu vou falar meio no geral, porque eu acho que vocês falaram por partes, né, e eu me perdi em tudo. Mas, assim, quando você passou a prova, a primeira coisa que eu fiz foi chamar todas as minhas amigas psicólogas que já fizeram psicologia e falar, gente, o que a gente pode fazer? Porque a minha preocupação inicial é a criança foi estuprada. O que a gente pode fazer por ela? Porque a gente não sabe se a criança já faz um acompanhamento ou não, a mãe faz um acompanhamento ou não, se a criança tem ainda contato com esse pai ou se ela não tem. E se ela tiver, o que a gente pode fazer por isso? Porque tem questão jurídica nisso, né? Sei, só sei que eu pesquisei e elas tudo, ai meu Deus, eu não sei, foram cada uma pesquisar, cada uma me deu uma resposta, eu fiquei mais perdida ainda. Mas eu acho que eu iniciaria com esse processo de ver o que aconteceu com essa criança, como foi tratado, se ela sabe, porque muitas vezes a criança não sabe o que aconteceu, tipo, ela tem uma ciência de que aconteceu algo que não foi legal, mas ela sabe se isso ela sabe que ela foi lesionada ou ela entende como uma forma de carinho diferente. Exatamente. Porque tem isso também. E aí, depois disso, eu ia falar, não, essa criança tem que fazer acompanhamento psicoterapeuta sim, então a gente vai indicar, vai fazer o acompanhamento. A questão do gatilho dele, tentar ver movimento de gatilho, se ele tem algum movimento que ele demonstra que ele vai ficar nervoso, que ele vai sair agredindo as pessoas, ou se tem alguma situação, por exemplo, geralmente toda a educação física ele bate nas crianças e ele fica muito agitado e sai batendo. Então a gente tem que agir em cima disso. Não, quando alguém fala mais alto, ele fica nervoso. Então a gente vai trabalhando em cima dos pontos gatilho dele. E sobre a aprendizagem voltar, né? Voltar do início e ver, e passando passo a passo, todos aqueles... Como fala, gente? Aquele passo a passo que a gente faz de verificando o que ele tem, o que ele fez, o que ele aprendeu. Né? Isso mesmo. A gente tem até um modelinho aqui, mas na hora de falar eu esqueço tudo. Por isso que eu falei para anotar. Então... E aí, é isso. Acho que eu faria isso e pegaria principalmente, porque o resto a gente já vai passar para terapeuta dele, né? Então, principalmente pegar na parte acadêmica mesmo, ver o que está atingindo o extremo dele e começar a fazer o acompanhamento da alfabetização em si. Muito bem. Fernanda, eu acho assim que a partir do momento que a mãe, né, na hora de falar sobre a criança, o que houve, o que aconteceu, eu acho que já indica que a agressividade da criança já está relacionada a isso. Ele não entendeu aquilo do pai como carinho, né, mas como uma agressão mesmo, uma agressão da intimidade dele, uma coisa, talvez passou dor, né, por certo, né, sofreu muito, então eu já, assim, em primeira mão, já avaliaria, né, de forma a essa agressividade, direcionava a esse fator, porque a criança, ela, como você mesma falou, que ela sofria, ela era muito agressiva, que batia até em criança bem maior que ela, né, bem mais velha. Então, tanto era a fúria dessa criança, ela
ela jogava isso como uma forma de pôr para fora uma coisa que ela sofreu, que ela não aceitava, né? Então, estava muito mexida o psicológico dela. Então, essa agressividade tinha esse motivo, né? Tinha isso na mente dela que fazia ela expor através da agressividade, que fez com ela querer passar para o outro. Exatamente. Gente, alguém tem mais alguma coisa para falar a respeito dessa criança? Acho que não, acho que é isso. Eu nem preciso mais dar aula para vocês já sabem fazer tudo bonitinho. E é isso mesmo, gente. É observar, retomar a alfabetização, né? Se precisar voltar, o que acredito que seja, fazer esse retorno, né? E assim, buscar o que é o gatilho. O que faz essa criança bater, né? É alguém falar mais alto? É um palavrão? Alguém pirraçar? Então, o que é o gatilho dela, né? E trabalhar o gatilho, porque se a gente consegue evitar o gatilho, o problema está, aparentemente, pelo menos está adormecido se não estiver resolvido, né? Então, a gente precisa partir desse princípio. O que desencadeia o processo? Professora, eu acho assim, na situação do menino, desse caso aí, qualquer motivo é um gatilho para ele. Nem sempre. Porque, assim, alguma coisa que fizer para ele não gostar, ele já vai ter essa reação de agressividade. Então, mas o que é que ele não gosta? Talvez alguém, né, alguém pode, né, provocar ele de forma, assim, se né, tem uma coisa, menosprezar ele. Mas espera aí, sim, o problema dele é que as pessoas fazem aquilo que ele não gosta, então a gente precisa saber o que é que ele não gosta e fazer Então, a intervenção tudo que ele se sente que seja agressivo para ele, que ofenda ele, que alguém faça algo que ele sentiu ofendido e machucado, vai ser um gatilho. Então, mas aí a gente tem que descobrir. Licença. Quem está pedindo a palavra pode falar. A Nayara, oi. Eu estou muito chateada com essa aula porque vocês estão falando de todos os meus problemas. Eu tô de verdade deprimida aqui, eu nem ia falar nada. A outra disciplina a gente falou dos meus problemas. Infelizmente, as meninas já sabem, acho que você não sabe, professora, mas eu passei por essa situação. E eu fui uma criança abusada pelo pai e eu fui uma criança violenta na escola. E, sinceramente, às vezes não é necessário nenhum gatilho. A violência, a partir do momento que você sofre uma violência, você, qualquer motivo, você acordou e lembrou só do problema. Ninguém fez nada para você, mas você quer descontar em alguém, porque por que você vai sofrer sozinho se você pode gerar um mal coletivo? Entendeu? Às vezes não é necessário, às vezes não é necessário muito. É o porquê eu, né? Por que exato. Por que eu, né? O que eu fiz de errado para merecer um negócio tão cruel desse, né? Então, só eu sofrer, mesmo, né? Sofrer também, né? E não é justo, vou repetir, não é justo só eu sofrer, então eu quero fazer que o outro sofra também. Então, às vezes quem não passou, quase que romantiza a situação. Vocês me perdoem falar dessa forma, mas é exatamente isso. Eu fiquei preocupada, e qual é o gatilho? Não precisa de ter um gatilho, gente. Você sofreu uma violência, seja ela física, seja ela sexual, qualquer tipo, você apanha só na sua casa, faz de conta que nem é um problema tão grave, você só apanha na sua casa. Então, mas por que só você apanha e o outro vai todo bonitinho, nunca vai de manga comprida para tampar os roxos do braço? Ou para todo com roupa de frio no calor, se você vai sempre, sabe assim? É esse tipo de visão que às vezes a criança tem, que infelizmente a gente romantiza achando que a criança sempre é bom, tipo assim, é boa, é sempre, não, alguém gerou alguma coisa para ela ter aquela reação. Às vezes não é necessário ninguém fazer nada, ela simplesmente reage ao que nada aconteceu de uma forma violenta. Então, isso é um ponto muito importante, Nayara, e que precisa ser observado, sim. Por quê, gente? Esse menino, especificamente, né, que é um caso real, ele sempre diz assim: eu sou um menino mau, eu não consigo me controlar e eu faço coisas erradas. Toda
vez que ele bate em alguém, ele fala isso. Então, assim, ele se culpa pelo fato dele querer descontar nos outros o problema dele. E ele sabe que ele tem um problema e que ele não consegue se controlar. Ele sabe disso. Tá? Então, vejam só como uma criança de 7 anos se tortura. Eu sou um menino mau, ele fala isso o tempo todo. Né? Fala, Jéssica. Não, é que eu disse que no caso dele, então ele realmente sabe o que aconteceu, ele sabe que não foi legal e sabe que ele tenta externalizar isso de alguma forma. E aí a forma dele é essa e ele sabe que não é legal também. O que eu quis dizer quando eu disse que às vezes a criança não sabe, eu mesma, um tio meu fazia cosquinhas em mim. E aí depois de adulta eu descobri que não era cosquinha. Então, tipo, tem essa situação também. Você é criança e tem uma situação que você acha que, nossa, que legal, meu tio carinhosíssimo comigo. E aí depois você cresce e fala, caralho, ele tava me tocando, sabe? Então tem todo um processo, assim. No caso dele, a gente já tem toda a informação clara. Ele sabe, ele sofre e ele externaliza. E aí, assim, qual é o nosso papel? Amenizar esse sofrimento dele. Porque é um sofrimento. Tá? Então, assim, fazer ele encontrar caminhos para aliviar essa dor, esse peso, né? Porque é um peso, sim, né? É muito doloroso. E assim, o fato dele se culpar por coisas que ele faz de errado faz com que ele sofra muito mais, né? E uma criança nessas condições, gente, é óbvio que não vai ter foco na aprendizagem. Isso é óbvio. Quem é que consegue aprender, quem é que consegue parar e pensar em letra com um problema desse? Nós, adultos, não conseguimos, né? Imagina uma criança de 7 anos. Então, assim, são situações, gente, que às vezes parecem pequenas, parecem simples, mas que com o desenrolar da história, a gente vai investigando, né? E a gente vai colhendo informações que nos mostram que o problema é muito maior do que ele parece, né? Então, assim, numa primeira queixa, né? E é esse o caminho que eu gostaria que vocês entendessem. Numa primeira queixa, a gente não tem todas as informações possíveis. Vocês viram nos 2 casos isso, né? A gente nunca tem tudo que necessita lendo um documento ou observando por uma vez só. Por isso que eu falei na aula passada que nem sempre 8 sessões de terapia bastam, são suficientes, porque às vezes não são, não. Né? Um caso desses, acho que em 8 sessões a gente resolve, mas de nenhum, em 8 sessões você conquista a confiança dessa criança. E olhe lá, né? E olhe lá. Nesse caso, a mãe já falou logo de cara, e tem mãe que ainda não vai falar. Então, exatamente. Cutucando. Exatamente. E tem mãe que não vai falar por vergonha, por medo, enfim, né? Não vai falar. E aí a gente vive no mundo das ideias. Eu acho que, eu acho que, né? A criança me relatou isso, mãe, peraí, vem cá, né? Então, vocês percebem que ao longo do processo, tanto institucional quanto clínico, a anamnese ela é sempre constante, né? Então, é assim, eu investigo com a mãe, aplico mais alguns trabalhos com a criança. Chegou num ponto em que gerou dúvida em mim, terapeuta, eu chamo a mãe de novo e faço a anamnese com ela. Olha, agora eu preciso saber isso e isso. Volto para a criança. Faço mais algumas intervenções. Chegou em outro ponto de nó, eu volto. Olha, mas a criança me relatou isso e isso, mãe. Como é que é essa história? Tá? Porque, assim, no primeiro momento, ninguém conta a história inteira. E ninguém conta a história como ela é. As pessoas contam versões. E aí, aos poucos, a gente vai construindo a história como ela realmente aconteceu, tá? E aí é que a gente consegue fazer o trabalho como deve ser feito. Então, é um trabalho longo, é um trabalho para meses, às vezes para anos, tá? Não é em 2 meses que a gente resolve o problema, não, tá? Fala, Jéssica. Não,
Eu não vou falar não, tá aberto, acho desde aquela hora. Ah, então tá bom. Meninas, podemos encerrar mais esse caso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu fiquei assim pensando, professora, sobre ele falar que ele é um menino mau. Isso está relacionado também ao estrupo, né? Sim. Sim. Por ele se achar que é mau, que ele achava assim, porque justo do pai, onde ele esperava carinho, amor, né? E toda atenção, né, de carinho de pai, veio uma coisa tão ruim, então ele pode colocar, nossa, eu sou ruim, eu sou mau, né? Porque eu mereci isso, né? Uma coisa tão, né, tão dolorida que me machucou tanto, né? Ou às vezes não é nem só isso. Eu sou mal porque eu faço com os outros aquilo que fizeram comigo, me bateram, enfim, né? Então é relativo também. Isso é uma questão a ser trabalhada, saber tirar dele porque Exatamente. ele fala que ele é mau. Exatamente. Vilma, quer falar alguma coisa? É só uma coisa que teve um tempo que uma coordenadora falou assim, ai, não é muito, porque a gente, na sala de aula, o aluno vai falar com o professor, né, sobre esses casos, quer desabafar. Ele conta. Uma coordenadora falou, ai, não vamos tentar nem querer saber desses assuntos, porque é melhor não saber para a gente não se comprometer. Aí eu tô ouvindo tudo isso, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como que o ser humano é, né? Como que, muitas vezes, eu acho que o professor, ele não é, eu não sei, ele não é esclarecido sobre esse assunto, mas eu vejo como humanidade isso, eu não vejo nem como um professor. Assim, a gente pensar que é o professor que não pode ouvir. Você imagina uma criança querer te falar isso e você não... Tá sufocando, gente. Tá sufocando. Nossa, Por agora eu mais que a lembrei gente não vai disso. investigar, a gente não vai tomar partido de ninguém, a gente não vai dizer, não, vamos processar o pai. Não, porque isso não nos cabe. Mas ouvir faz parte do nosso trabalho. Do professor, sim. Ouvir faz, né? Porque ele está sufocado com aquilo, ele precisa pôr para fora. E você nem é uma pessoa da intimidade dele, mas ele confiou em você. Sim. Né? Ele se sente à vontade para falar de coisas que ele não fala com qualquer um. Né? Fala, Jéssica. Não, eu disse que só dele ter tido a confiança de passar isso para você, você já tem a responsabilidade. Exatamente. Isso, assim. Então, por que serve o ECA nesse caso? A gente não pode ajudar uma criança, não pode ir atrás, ver sei quem é essa pessoa que está esse mal com a criança por inocente, que não sabe tomar suas próprias decisões, que poderia cuidar e está fazendo uma coisa que não devia. Então, eu acho assim que eu acho que devia mudar esse conceito. Tinha que denunciar, correr atrás, ver o que está acontecendo. Eu acho que a escola tinha que ter essa autonomia e não falar assim, não quero nem saber, tomar conhecimento. Eu acho que não. Mas, por outro lado, Maria, a gente precisa entender que, assim, a escola não pode pegar para ela a responsabilidade dos trâmites legais disso, né? Por mais que a gente ouça, e aí a gente chama a família e fala assim, olha, a criança relatou tal coisa, né? E aí, assim, cabe aos pais, sim, tomar as decisões e fazer o que é necessário, né? Porque se a escola for abarcar para ela, for assumir para ela todos os problemas de todas as crianças a este ponto, tá? Eu não estou dizendo que é para tapar os ouvidos, eu estou dizendo que não é para fazer o papel de quem é de direito, né? Então, professor, mas como é que fica a lei nesse caso? Porque teria que ter uma investigação aí, porque às vezes tem mãe que eu já fiquei sabendo de pai que estrupava duas filhas e a mãe sabia e não podia fazer nada porque o pai ameaçava. Então, mas não nos cabe essa investigação. Não nos cabe. Então, não adianta a gente falar assim, não, mas eu vou resolver. Não, 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 não. Não nos cabe. O que nos cabe? As questões de aprendizagem, as questões psicopedagógicas dessa criança. Isso nos cabe. O que é que foi comprometido na aprendizagem, no comportamento, no emocional? Isso nos cabe. Agora, fatores legais, quem vai denunciar quem? Isso não nos cabe.
Quer dizer, a escola, a direção não tem como fazer, não faz nada? Não deve. Não cabe à direção da escola tomar partido e denunciar ninguém. Então, nesse caso, a lei da criança, do adolescente, não cobre nada? Até cobre, mas isso é uma questão que está além da escola. O que a escola tem que fazer? Comunicar a família, ponto. Ponto. Que a escola não vai convocar lá um advogado e entrar com um processo. A escola não pode fazer um negócio desse. Né? Então, nem para passar para as autoridades competentes, o Ministério Público? Informar o Conselho Tutelar. Você? É a única coisa que se faz. O papel da escola é esse: informar o Conselho Tutelar e chamar a família. Ponto. Agora, para isso existe o Conselho Tutelar e para isso existe o Ministério Público. A escola não tem que se envolver com esse tipo de coisa. Tá? Gente, então vamos lá para mais um. Seguinte, nós temos uma queixa para hoje, tá? Nós vamos começar a estudar aqui exemplos de queixas e nós vamos fazer mais uma. São 8h36. Vocês querem dar uma paradinha para o intervalo, ir ao banheiro, beber uma aguinha, para retomar para a última parte, ou a gente vai direto? Por mim, a gente pode ir direto. Também. Então, vamos direto? Muito bem. Gente, deixa eu só ver um negocinho aqui, um minutinho. Só um instante, tá, meninas? É isso mesmo. Um instante que eu perdi a apresentação. Então, vamos lá. Nossa queixa de hoje. A gestora de uma instituição, ou a coordenadora, ou a diretora, enfim, junto com os seus professores, apresentaram o Educando X para vocês. É uma criança de 13 anos que cursa o 5º ano, que já foi encaminhado para um diagnóstico psicopedagogo com a seguinte queixa. Então, ele já passou por um outro psicopedagogo. O aluno apresenta muita inquietação e com problemas de comunicação com os professores, que acaba comprometendo o seu aprendizado. O educando tem um histórico de muita dificuldade de aprendizado, que inclui reprovação e diversas dificuldades de comportamento social. Embora não tenha dificuldades em todas as matérias, a que mais chama atenção é a matemática. Essa é a nossa queixa. Então, o que acontece? Vocês são uma psicopedagoga e receberam um documento com essas informações, do jeitinho que eu passei para vocês. Agora, vocês têm 5 minutinhos para a gente definir. Vocês não viram a criança ainda, vocês não viram a família, vocês receberam um documento, um papel. Agora, vocês têm 5 minutos para elaborar o trabalho de vocês. O que vocês vão fazer primeiro? O que vocês vão fazer depois? Como é que vocês vão direcionar isso? Tudo bem? Dá para começar a fazer? Alguém tem alguma dúvida? Não, já estou fazendo. Tem como subir um pouquinho sua tela? Minha tela não sobe mais. Não. Ah, não? Tá bom. Não. É para falar alguma coisa já, professora? Não. Não? Por enquanto é só para você anotar quais são os seus procedimentos aí.
Hein, só o último lá, ó. Embora não tenha dificuldades, hein, que eu não consigo tirar essa barra da frente aqui. Em todas as matérias, a que mais chama atenção é a matemática. Tá bom, obrigada.
Que hora que a gente começa a falar, professora? Porque caiu aqui, eu não entendi nada, não sei nem se vocês estão falando já. Não, mais uns 2 minutinhos aí. Como é Então tá bom. uma queixa mais elaborada, eu vou dar um pouquinho mais de tempo. Eu estou respondendo o jogo que você postou. Eu vi lá que você Eu nunca tinha visto, é bem legal então, mesmo. Ela mostrou vários. Esse é bem interessante, eu nunca tinha visto. A mulher travou tudo aqui. Três minutinhos e a gente começa, tá, meninas? Pronto? Vamos lá? Então, olha lá, gente. Primeira coisa que complica a vida de vocês é que vocês não receberam a criança, vocês receberam um papel, né? E o papel não fala. O papel não nos dá muita informação a não ser aquilo que está escrito. E o que está escrito também não tem, né? Não é rico em informações ou não tem aquilo que seja o suficiente para a gente, né? Então vamos lá. O aluno apresenta muita inquietação. O que pode ser isso? Hiperatividade. Pensei nisso também. O que mais? Transtorno de déficit de atenção, ou os dois juntos. Ele pode ser autista, ele pode ter Asperger, ele pode ter um montão de coisa, ou só não gostar da aula. Exatamente. Com problema de comunicação com os professores. É isso que pegou para mim, porque assim, problema de comunicação com o professor, como? Que tipo de problema é esse? Desde quando surgiu esse problema de comunicação? Às vezes ele só não consegue prestar atenção em nada porque os professores zoam da cara dele e ele odeia a escola e não vai conseguir mesmo ir para frente. Ou simplesmente o professor não o trata com a forma como ele gostaria de ser tratado. Ou ele realmente não tem diálogo e não consegue
externalizar o que ele sente. Né? Então, existem vários fatores. Realmente, o que vocês colocaram é muito vago com problema de comunicação. E mais, esse problema de comunicação é só com os professores? Isso que eu pensei. Falei, não está escrito. Eu pensei nisso, li de novo, falei, não, só está falando do professor. Não está falando se ele tem problema de comunicação com os colegas, por exemplo, que é um fator importante. Uhum. Se ele tem problema de comunicação com todo mundo, o problema vai além da simples aprendizagem. Sim. Ponto de vista da família também, que a gente não tem zero, nada. Exatamente, a gente não tem informação nenhuma de família, nenhuma, tá? Então, assim, observem como às vezes a gente se depara com um documento que não fala, não conversa com a gente, né? E aí fica difícil, porque, e agora? Não sabe se tem alguma lesão, né? A gente não sabe nada. O que foi relatado aqui é suficiente para a gente dizer, eu vou encaminhar esse menino para fazer tal exame, e depois eu vou direcionar a terapia dele assim, 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 assim? Não. E já vai dizer, ele tem descalculia. Também não pode, né? Eu pensei nisso, eu até escrevi, sabia? Não, são possibilidades. Bom, ele pode ter hiperatividade, como vocês disseram, ele pode ter TDA, ele pode ter associado TDAH ou só o TDAH, ele pode ter Asperger, ele pode ser autista, mais grave, né? Ele pode ter descalculia, Porque ele falou da pode ter descalculia matemática. associada à dislexia, por exemplo. Uhum. Né? Então, vejam a gama de possibilidades. Foi. A gente precisa fazer a entrevista, né, com todo mundo. Quem eu vou entrevistar primeiro? O aluno. A mãe, né? Não sei, porque como... É o aluno, nesse caso? O aluno. Para mim é o aluno. Até o Anuel falou um pouco sobre isso para nós. É sempre a primeira pessoa a ser ouvida, é a pessoa de quem se trata a queixa. Uhum. Tá? Então, assim, a queixa desse aluno X é o aluno X que eu vou ouvir primeiro. Certo? E aí, o que é que eu vou fazer com ele? Anamnese, EOCA, nenhum dos dois? Como é que vai ser? EOCA. Sim. Entrevista. Sim, sem dúvida. Porque eu preciso saber o que ele sabe e o que ele não sabe. O que para ele está consolidado e o que para ele ainda é dificuldade. E para eu saber tudo isso, eu tenho que falar com ele. Eu tenho que observá-lo, eu tenho que vê-lo fazer alguma coisa, porque só pelo papel é muito vago, né? É muito vago, muito pouco. E aí, assim, apresentou também reprovação e dificuldades de comportamento social. Então, é uma criança que tem problemas de comunicação, dificuldades de comportamento social. Lembram que nós tínhamos 3 fatores que determinavam o autismo? 2 deles foram apresentados aqui. Agora, eu posso afirmar que essa criança é autista? Não. Muito bem. Fiz o EOCA com o menino, ou com a menina aqui, porque não está dizendo qual é o sexo dessa criança. Qual é o segundo passo? Anamnese com a mãe. Só com a mãe? E se tiver o pai também, com os pais, né? Com os dois. E depois? Depois é o relatório, né? Que relatório? Que a gente vai analisar. Não era professora já? Não, né?
Se eu tiver a possibilidade, eu ouço a professora? Seria bom, né? Eu acho que também está dentro do contexto aí. Ou a gestora da instituição? Uhum. Eu diria que depois de conversar com o aluno, a gente conversaria primeiro com a escola, que foi quem mandou esse relatório, e depois eu conversaria com a família. Porque primeiro eu precisaria entender o que eles estão querendo falar nesse relatório, porque para mim ele não está claro. Aí, porque assim, aí eu teria a queixa realmente, tudo certinho, aí depois eu investigaria o resto, assim. Exatamente. É mesmo, tem razão. Embora não tenha dificuldades em todas as matérias, então não é toda matéria que ele tem problema, o que chama a atenção é matemática. Está dizendo que ele vai mal em matemática? Eu acredito que sim. Não, às vezes ele é até melhor em matemática, mas não está especificado isso. Ele chama atenção em matemática, chama atenção. Chama atenção como? Ele é muito bom, por isso ele chama atenção? Ou ele é muito ruim e por isso ele chama atenção? Às vezes ele não é superdotado que fala, né? Aquele que é muito melhor em uma disciplina, que seria no caso a matemática. Ou então ele é realmente autista. Altas habilidades. Isso aí mesmo, Jéssica. Fora as altas habilidades, às vezes ele é autista e gosta muito de matemática, por isso ele vai muito bem em matemática. E assim, lembram que os autistas, eles e as crianças com Asperger, elas gostam muito de ler, elas gostam muito de estudar, elas gostam de coisas difíceis. De repente, né, é esse o contexto, tá? Então, assim, essa queixa, gente, é uma queixa muito vaga, tá? E por que eu coloquei ela aqui? Porque na maioria das vezes é esse tipo de informação que vocês vão receber. 3, 4 linhas, tá? Dificilmente vocês vão receber uma queixa maior do que isso. E a partir da queixa é que vocês desenvolvem o trabalho de vocês. Por isso que esse método, por isso que os modelos, eles precisam estar muito bem direcionados e muito bem alinhados. Porque assim, vocês pegaram um problema de 4 linhas, que não traz muita informação. E a pouca informação que traz é vaga. Tem problema de comunicação, tem histórico de dificuldade, tem dificuldade de comportamento social, chama atenção em matemática e... Vocês concordam que qualquer aluno indisciplinado tem tudo isso? E é só indisciplina? Ou qualquer aluno que não tem limite em casa, né, que os pais trabalham e essa criança fica sozinha, então ninguém educa, pode apresentar esse tipo de problema? Sim ou não? Eu acho que sim. Sim. Vai chamar atenção também, né? Por isso que essa investigação, ela precisa começar ouvindo todo mundo. Precisa ouvir todo mundo, porque tá muito vago. E muitas vezes a gente costuma sempre frisar pai e mãe. Eu acho que na hora da gente falar isso, a gente tem que pensar quem cuida da criança. Às vezes o pai e a mãe não conhecem a criança como a avó, como a tia que cuida. Eu acho que a anamnese tem que ser feita com quem cuida da criança. E não com o pai e com a mãe, que está lá como intitulado pai e mãe, mas não é pai e mãe. Outra coisa que a gente precisa se atentar. Tem irmãos? É interessante ouvi-los. Por quê? Porque a gente precisa saber qual é a relação. Porque a relação entre irmãos não é uma relação dentro da família com adultos. A relação que acontece, que se estabelece entre irmãos, é uma relação de igualdade. Tá? Então, estão os dois no mesmo patamar. Estão os dois em pé de igualdade. E aí, como é essa relação? É diferente de uma relação hierárquica. Como assim hierárquica? O pai e a mãe são
pessoas que estão acima de mim. Tá? A minha tia é uma autoridade para mim. Por quê? Porque são pessoas que exercem autoridade sobre mim. O meu irmão não exerce autoridade sobre mim, porque ele está em pé de igualdade comigo. Principalmente se for mais novo ou com idade próxima. Tá? Se for muito mais velho, e aí ele enxerga esse irmão como alguém que o educa, como uma autoridade, é outro contexto. Mas se é o irmão, assim, de 1 ano de diferença, é de igual para igual. E aí eu preciso saber qual é essa relação. Porque na relação de igual para igual, a situação muda. Não é a mesma relação com alguém que tem autoridade. Entenderam? Sim. Gratidão é mudança de olhar. Tem gente que diz assim, Márcia, eu já sou grato. Cada vez que alguém faz... É isso, Vilma? Não sou nem eu. Olha aqui quem está aqui no quarto comigo. Ai, ai. Mas essa matéria é muito interessante sobre gratidão. Eu conheço essa reportagem, né? É muito legal. E assim, entenderam qual que é o trâmite da coisa? Então, o que a gente vai fazer? O EOCA com a criança, depois a gente faz a anamnese com todo mundo. Aí a gente vai pegar todas as anamneses e mais o EOCA, vai confrontar as informações, vai ver o que é que coincide, o que é que não coincide. E se eu ainda tenho dúvida? Eu ainda não consegui estabelecer um diagnóstico, eu ainda desconfio de algumas questões. Existem pontos aqui que me levam para 2 caminhos distintos. O que eu faço? Eu acho que se for a questão de autismo e TDA, é fazer aquele atendimento multidisciplinar, né? Agora, se for questão já comportamento mesmo, ou relação entre professor e aluno, aí tem que entrar, a escola, né? Exatamente. Aí, além de direcionar a criança, eu preciso direcionar também o trabalho pedagógico. Eu preciso ir lá orientar a gestora da instituição e os professores. É muita coisa. Que é muito sério, né? Eu vejo assim, eu já fiz relatório de aluno, aí você ainda fica assim, gente, como fazer relatório? O pessoal, tem tipo cópia, sabe? Nas escolas. Né? Então, nem é verdadeiro, assim, de escola, eu acho que nem é tão fiel para você tomar, por isso a gente não pode ter diagnóstico, porque o negócio tem que ser muito sério, por isso eu estudei isso que eu tô vendo, que não é tão simples, né? Não, e é assim, por que eu coloquei essas informações? Porque a gente comete o erro de fazer um relatório vago desse. A criança quer escrever bonito, né? Eu também já fiz isso. Quer escrever bonito e aí coloca lá, a criança tem problemas de comunicação. Não, tem que escrever assim, a criança xinga os professores, a criança fala palavrão para o professor. É isso que a gente tem que colocar. Problemas de comunicação com os professores? Tá, mas que problema é esse? Então, eu tenho que descrever o que é o problema. Apresenta muita inquietação. Não, a criança não para sentada, grita no meio da sala de aula, levanta, vai mexer com o colega, bate nos outros, sai correndo. São esses detalhes. Tá? Então, agora a gente percebe, né, que agora a gente está do outro lado, a gente percebe a importância do relatório do professor e a importância dos detalhes. Porque assim, apresenta muita inquietação, não me diz muita coisa. Agora dizer, não para sentado, mexe com os outros, me diz alguma coisa. Ou me diz assim, ele não se comunica com os outros, por isso ele tem problema de comunicação, e só que ele é inquieto com o próprio corpo. Então ele fica o tempo todo ali mexendo no próprio corpo. Isso é autismo. Então, assim, apresenta inquietação, não me diz nada. Não me diz nada. Problema de comunicação, não me diz nada. Dificuldade de aprendizado, não está me dizendo muita coisa, né?
Ah, houve uma reprovação. Tá, mas em que contexto? Por que que ele foi reprovado? Em que disciplina? Né? Existe dificuldade de comportamento social. Que tipo de dificuldade? Ele bate nos outros? Ele não faz nada em grupo? Ele não interage? Que dificuldade é essa? Ele interage demais a ponto de bater ou ele interage de menos a ponto de não se expor, de não falar, de não se comunicar? Né? Então, assim, olhem só como que a gente às vezes quer usar uma palavra menos dura, né? Não, vamos colocar assim, um termo mais suave e compromete todo o nosso documento, né? Esse documento, ele está muito bem escrito? Está muito bem escrito, só que ele não diz nada. Nada. Certo? Certo. Mais alguma coisa, meninas? Alguém tem alguma outra linha de raciocínio aí em relação a essa criança? Nossa, gente, todo mundo ficou mudo de repente. Acho que ninguém tem mais nada sobre esse aluno. Chega desse aluno. Gente, então é o seguinte. A gente encerra por hoje, tá? Já passou das 9. Parece que não, mas a aula correu, né? São 9h10 já. E assim, por que que nós vamos parar por aqui? Porque se a gente estudar mais um caso hoje, ou se a gente estudar muitos casos num dia só, a gente começa a confundir informação, tá? Então a gente fica assim muito pilhado. O ideal é a gente fazer com foco, devagar, tá? Poucos casos por dia, para a gente poder detalhar o máximo possível, tá? E não ficar cansativo. É cansativo fazer estudo de caso? Tá? Por isso que nós vamos fazer 3 por dia, tá? E aí na próxima aula a gente retoma, a gente vai para a segunda queixa, e aí nós vamos ver todas as queixas que tem na apostila, tá bom? Terminando aqui a aula, eu já vou gerar o link para vocês lá no YouTube, tá? E já vou colocar as 2 apostilas para vocês no grupo, tá bom? Terça-feira que vem, eu já vou mandar para vocês a prova, tá? Para que vocês possam já começar a pensar na prova, porque ela é um estudo de caso, mas é um estudo de caso bem elaborado, tá bom? Então, vai exigir um pouquinho mais de tempo, por isso que eu já vou mandar semana que vem, tá? Pode ser que eu já mande na quinta-feira, eu só estou finalizando a prova, mas quinta-feira, no máximo na terça, eu estou encaminhando para vocês. Tudo bem? Tudo bem, foi bem legal hoje, viu? Achei bem legal, porque todo mundo participou. É uma pena que, assim, no virtual não dá para a gente fazer como seria na sala de aula. Na sala de aula eu ia fazer um círculo, vocês iam discutir primeiro e depois a gente ia trocar informação, né? Mas nessa impossibilidade, a gente fez uma adaptação e funcionou. Mas a ideia é essa, é que vocês levantem as ideias e que vocês façam o trabalho, né? E eu vou só direcionar, porque o estudo de caso, ele é a prática, né? Então, a gente tem que colocar em prática aquilo que vocês viram na teoria, tá? Por isso que as 2 apostilas são importantes, porque elas precisam ser consultadas sempre. Não é uma apostila para vocês guardarem na gaveta, não. É para vocês usarem, inclusive, atuando profissionalmente. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. Então, meninas, a gente encerra por aqui. Eu vou encerrar, então, a gravação.